Oi, somos estudantes da Uniaselv. A nossa tutora é a Carla e a nossa turma é a 4459. Hoje vamos apresentar o nosso projeto de ensino. O meu nome é Marisa Eu me chamo Fernanda. e o nosso projeto de ensino foi focado nas brincadeiras na educação infantil. A importância do planejar as brincadeiras para a educação infantil. As palavras-chave ali foram brincadeiras, planejamentos e educação infantil. E o nosso objetivo foi relatar a importância de estar essas brincadeiras no planejamento do professor, para ele ter um norteamento melhor, né? Focando nessas brincadeiras que acontecem, mas precisam estar registradas. A nossa introdução, né, foi feita focada na importância do brincar, como a Marisa disse. A área de concentração foi metodologia de ensino, que foi um modo em que a gente pesquisou do professor colocar essas brincadeiras em seus planejamentos, em seus registros e anotações. Porque a brincadeira entre as crianças, ela acontece, principalmente na educação infantil, na sala de aula, porque as crianças se unem e automaticamente elas brincam, porque criança é sinal de saúde, de brincar, de expressar. Então, essas brincadeiras, elas vão se desenvolver, porém precisa de um olhar antecipado de um professor, do responsável que está ali. Se pensar se aquela brincadeira vai ter algum perigo, se faz sentido para aquela faixa etária, se não vai trazer nenhum risco, o que ela lhe proporciona, porque, como a Marisa disse, essas brincadeiras ela acontecem, só precisam estar planejadas, principalmente quando se tem um tempo livre durante a nossa rotina, acabamos liberando esse tempo para as crianças brincarem ou realizar usar esse tempo com alguns jogos, porém, isso precisa estar no nosso planejamento. Isso é para a gente avaliar as nossas ações como professora e para a gente avaliar o desenvolvimento deles enquanto aluno. E o eixo que fez a gente realizar essa pesquisa foi como a ausência de brincadeiras no plano de aula pode afetar negativamente as crianças na educação infantil. Mais do que as brincadeiras e atividades que acontecem e não são registradas, nos assusta quando não acontece esse momento de brincadeira, né? Então, foi pensando nisso que a gente realizou esse trabalho. A parte da fundamentação teórica, então, o planejamento ele assume uma função, né, importante para o professor, porque ele precisa planejar, replanejar, ter o seu segundo plano, planejou ir para o parque, choveu, vai ter que ter outro planejamento em sala de aula, né? Como diz o Maluf ali, o lúdico é uma metodologia insubstituível para ser utilizado como forma de estímulo, contribuindo com a aprendizagem, a construção de conhecimento e no desenvolvimento de diferentes habilidades. Então, precisa ter o lúdico em sala de aula, precisa ter o lúdico no parque, né? Em todo lugar. O planejamento ele é o caminho que o professor toma para as suas atividades. Ele tem que planejar para poder ver se é para aquela idade, para aquela criança, se qual é os benefícios que vai ter para a criança aquele tipo de brincadeira. Então, é importante o planejamento do professor. Eles aprendem a solucionar conflitos a fim de expressar suas emoções, vivências e concepção de mundo, né? Nessas brincadeiras, as crianças aprendem isso. Segundo Hartz, o brincar é o reflexo do mundo interior da criança e, através da brincadeira, ela expressa suas emoções, expondo com naturalidade alegria, tristeza, dúvidas, angústia, incerteza. Então, a professora ali vai estar observando isso nas brincadeiras. E é isso que vai ser a avaliação da criança, né? Como ela se desenvolve, que é nessas brincadeiras. Segundo o Kolchetsky, ele fala sobre brincar na educação infantil, que faz com que a criança tenha esse relacionamento, esse convívio, esse desenvolvimento com as outras crianças, porque é através da brincadeira, como a Marisa disse, que a professora observa como a criança vê o mundo,
como a sociedade, o meio que a criança está inserida, às vezes a mesma brincadeira, como cuidar de uma boneca, de um nenê, ou dar uma alimentação, como eles agem com aquela criança, pode nos refletir o modo em que essa criança é tratada em casa, não que seja exatamente assim, mas alguns sinais elas vão deixando para o professor estar anotando, avaliando e, se preciso for, tomar alguma atitude referente a isso, né? Então, é as brincadeiras que fazem com que a gente entenda qual é o modo que a criança está vendo o mundo. A brincadeira, ela faz com que a criança tenha ação. É isso, né? A criança brincar é a criança se movimentar, a criança agir. E o brinquedo é como se fosse o objeto de estudo dessa criança. Então, é assim que a gente proporciona esses momentos. Como a Marisa disse, a hora de parque, correr, pular, dançar, isso são brincadeiras, atitudes que fazem parte do lúdico e que a gente precisa fundamentar no nosso projeto, no nosso planejamento. Então, são essas atitudes da nossa rotina que precisa ter um olhar pedagógico e ir para o nosso documento como um norteador da nossa função, porque a criança está pulando, mas para a gente, enquanto professor, a criança está se desenvolvendo, a criança está tendo habilidade, a criança está se expressando. Então, são essas ações que trazem motivação, são instrumentos de motivação para a criança se desenvolver. Metodologias, nossas vivências, né, durante os estágios que fez a gente tomar essa atitude desse título para o nosso trabalho, porque a gente passou pelo estágio da educação infantil e a gente viu que as brincadeiras acontecem, só que muitas vezes, a maioria das vezes, não estão no planejamento. Ah, tempo livre, vai para o parque. Mas no parque pode estar a professora não só observando ali, a professora está junto, está auxiliando, tá intermediando a brincadeira, né? Não deixar aquele tempo livre como as criança vai só brincar e pronto, eu só vou ficar de olho. A professora ela tem que intervir, sim, tem que ajudar e tem que estar colocando em seu planejamento qual é o motivo daquela brincadeira, o que vai beneficiar a criança, né? Aquele tipo de brincadeira. Então, a importância do brincar por brincar. A criança brinca também, né? Tem o seu tempo livre ali para brincar, mas ele tem que estar sendo observado e intermediado pela professora, né? Como diz ali, um momento divertido e livre, que eu já falei, ela precisa ser fundamentado, sim, e colocado no seu planejamento, até para registrar, para não os pais ou até ali a escola, né, a direção, não dizer, não, a criança não está brincando. O que vai ser colocado no planejamento é só as atividades. Não é isso, né? Tem um momento de brincadeira, tem um momento que a criança vai escovar o dente, vai se alimentar, isso tudo tem que estar no planejamento. Então, a brincadeira ele é um recurso metodológico, né, que facilita o aprendizado da criança. Então, tudo é na base da brincadeira, mas é brincando que se aprende e a professora tem que colocar tudo isso no seu planejamento. Aqui, segundo o RCN, né? Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. Brincar é aprender, né? Acredito que, principalmente na educação infantil, todas as atividades, todas as propostas devem estar assim rodeadas de brincadeiras e da ludicidade, porque é isso que chama a atenção das crianças e esse é o nosso intuito ali. Porque aqui fala dos 10 princípios do direito das crianças. A criança tem direito a brincar, a criança tem direito à educação, a criança tem direito ao não trabalho infantil. Então, para defender esse direito das crianças, é proporcionar momentos de lazer, de
estudos, que são essas brincadeiras, essas ações, é proporcionar conforto, alimentação, educação. Então, para a gente defender os direitos das crianças é fazer uma criança feliz, uma criança que se desenvolva, uma criança que tenha os seus direitos, seus deveres garantidos por lei, como acontece aqui, e proporcionando isso dentro da unidade escolar, é trazendo momentos agradáveis, porque onde a gente vive é o que nos torna, né? A gente vai colhendo as coisas ao nosso redor, e é isso que nos faz melhorar todos os dias, enquanto adultos, enquanto criança também, enquanto professores, enquanto alunos. Aqui tem uma imagem, né, da importância do brincar. Então, ela promove a autonomia, desenvolve a coordenação motora, trabalha as emoções das crianças, facilita a socialização entre elas, né, diminui a ansiedade e possibilita a imaginação. Então, um simples banquinho ali, a criança pode subir, pode sentar, pode pular, e isso ajuda bastante no desenvolvimento da criança. A brincadeira é essencial para a criança, né? Segundo Girardello, é possível educar a imaginação infantil, cultivá-la como se faz a inteligência ou a sensibilidade. Há mesmo que diga que a tarefa mais importante da educação é a educação da imaginação. Então, a gente precisa incentivar eles a imaginar, a criar, a construir, isso tudo na base da brincadeira. A brincadeira é um instrumento facilitador de aprendizagem pelo fato de apresentar à criança uma proposta criativa e recreativa do conhecimento. Então, é brincando, é cantando, é correndo, é pulando que a criança se desenvolve, e a gente precisa estar colocando isso nos registros, estar mediando e estar sempre junto com elas. Aqui a gente trouxe a imagem de crianças numa unidade escolar, numa creche, né, a da Prefeitura de Florianópolis. E aqui, planejar essas brincadeiras é como se a gente fosse planejar uma viagem. Hoje, a gente planejando uma viagem para um local, a gente vai ver o dia, como que vai estar a temperatura, a climatização para os dias da nossa viagem. A gente vai organizar uma roupa, a gente vai organizar uma mala, vai organizar uma alimentação. E para um professor ir para outros ambientes ou em sala de aula, ele precisa programar isso também, planejar isso também. Então, pode ser, a gente vai ao parque juntar folhas, mas precisa ser pensado. Tá chovendo nesse dia? Vai ter outras turmas também nesse dia no parque, nesse horário que a gente vai ir. Planejar uma viagem, planejar uma ida ao parque, planejar uma atividade em sala, planejar vivências. Como a Marisa disse, foi baseado nos nossos estágios, o de educação infantil e também nos nossos trabalhos, né? Onde a gente via que acontecia, era realizado atividades muito legais, só que não ia para o planejamento, não via a brincadeira como um eixo norteador da educação infantil, né? Então, a gente se conversa, troca figurinhas sobre o que a gente quer fazer, né, daqui para frente, enquanto professoras, ela na unidade onde ela trabalha ou na minha, o que que tu acha disso? Qual é o teu pensamento sobre essa atividade? A gente se ajuda nisso porque com o intuito, sim, de ser melhor como professor, como mediadora para as crianças, né? Focando sempre na brincadeira, o máximo possível, porque a gente sabe que é importante. E a gente também reconhece como é difícil para o professor, porque precisa sim ver se aquela brincadeira é para aquela faixa etária, ver se necessita de algo, o que, que eu preciso levar. Dependendo da idade, tem dificuldade na locomoção, dependendo da quantidade de criança da turma, tem dificuldade de conseguir ter a atenção de todos para determinado ambiente. Então, a gente também reconhece que precisa, sim, de uma dedicação, de um estudo, de um pensamento, de um planejar e de um replanejar, de um plano A, de um plano B, para que isso seja possível e que, com certeza, nos faz ser um professor melhor e que a gente colhe os frutos disso. O sorriso, o afeto que as crianças passam, as famílias, quando nos acolhem, com certeza é gratificante para a gente. O esforço que a gente fez, a dedicação que a gente tem esse retorno, nos faz querer continuar nesse caminho
pela luta da educação igualitária, de qualidade. E é isso. Aqui mostra a imagem também de umas crianças brincando no parque, né? As crianças brincando fora da unidade escolar. É muito importante os pais estar incentivando, estar levando em lugares assim públicos e estar brincando com eles. É um esconde-esconde, amarelinha, pega-pega. Essas brincadeiras tradicionais e antigas, elas passam de geração para geração. E a gente precisa estar ensinando, incentivando as crianças a estarem fazendo essas brincadeiras para sair um pouquinho das telinhas, né? De dentro de casa nos finais de semana, leva a criança ao parque, leva para brincar, né? Para elas não ficar só em frente às telas. Não é só em sala de aula que as professoras precisam estar ali no lúdico e nas brincadeiras. Em casa também os pais precisam estar voltados para esse tipo de brincadeiras. Isso também a gente também, enquanto professor, resgatar essas brincadeiras, né? Às vezes a gente fantasia tanto o lúdico em algo muito difícil, né? Precisa de muitos materiais e às vezes com um giz ou com um lápis a gente faz uma amarelinha no chão, resgatar essas brincadeiras que essas crianças de hoje, nossa, de educação infantil, vivenciaram uma pandemia, que ficaram durante um tempo em casa, né? Resguardado do convívio, sem poder ter convívio com outras crianças por questão de medo, insegurança, saúde, né? Então, hoje, nosso papel é resgatar essas brincadeiras e fazer elas brincarem juntos, que não é fácil, né? O convívio ali, cada vez mais, a gente acaba se ficando olhando para a gente próprio, né? Até as crianças pegam um brinquedo, esse brinquedo é meu, eu vou brincar aqui, cada um vai para um canto e fazer essa socialização acontecer, a gente venceu o dia, né? Matar um leão por dia e quando consegue realizar essas brincadeiras, essas dinâmicas, independente da idade em que eles consigam trocar essas experiências, é muito gratificante. Aqui o resultado das discussões sobre a metodologia de ensino devido às nossas vivências do estágio, foi o que a gente tinha falado há pouco, que foi trazer essas brincadeiras para o planejamento. A fazer isso sim estar resguardado ali, porque o planejamento é algo que defende e protege as professoras e as crianças, né? Que, ai, mas o meu filho vai para a unidade e não aprende nada. Como não aprendi nada, né? Brincando, eles aprendem a conviver, a correr, a pular, a falar, a dançar. E é isso que é a educação infantil, né? É tornando eles para o mundo, né? É os cidadãos aqui em construção. E é esse o nosso papel, né? Fazer parte da evolução dessas crianças. E sendo a brincadeira, o lúdico, os jogos, as músicas de suma importância tanto para o profissional quanto para as crianças, pois facilita o ensino-aprendizagem e torna as aulas mais agradáveis. Porque o ambiente que eles convivem, eles absorvem isso, né? Conforme a brincadeira a gente detecta como está sendo essa vida fora da unidade, o que acontece na unidade também eles levam para casa. Então a gente fazer o máximo possível de ter um ambiente na escola, na sala, nos parques agradáveis, lúdicos, alegres, para que as crianças queiram estar ali, vivenciem essa inserção na unidade escolar, independente da idade, com mais leveza, né? E mediar esses ambientes para assim se tornarem um momento divertido de aprendizagem, porém com responsabilidades e ensinamento, enriquecendo esses momentos importantes, tornando as brincadeiras essenciais para o aprendizado e interação entre as crianças. Só vou complementar ali o que a Fernanda falou. As brincadeiras, elas sendo fundamentadas, sendo colocadas nos planejamentos, os pais chegam lá na unidade, não, a criança está só no parque brincando. Daí tu apresenta ali o motivo dessas brincadeiras, quais são os benefícios, né? Que é com esse tipo de brincadeiras que as crianças estão aprendendo. Elas criam autonomia brincando e diversas outras
outros benefícios, né? E os nossos resultados, discussões ali, não, era a conclusão, né? A conclusão, então, a gente concluiu que realmente colocando ali relatando tudo no nosso planejamento é que fica mais fácil para o professor e para as crianças, pois no planejamento tu vai ver o que precisa para uma brincadeira, então tu já vai estar anotando tudo, tu vai ver se realmente serve para aquela faixa etária, se todas vão poder estar juntas brincando, e o trabalho foi, né, concluído ali, que o planejar, ele precisa planejar, replanejar, como eu tinha dito anteriormente. Se a gente planejou um dia para a saída no parque, está chovendo, tem o outro planejamento dentro de sala de aula, usando o lúdico, que também tem como, né? O lúdico e as brincadeiras dentro de sala de aula. Então, os profissionais de educação ali exercem, né, um trabalho essencial, fazem parte do acompanhamento e desenvolvimento das crianças. O professor, ele é essencial ali naquele momento das brincadeiras. Eles têm que estar junto, têm que estar brincando, têm que estar participando, não pode só ficar lá num canto olhando, as crianças estão brincando. Não, tem que estar junto, tem que intermediar a brincadeira, tem que estar ali auxiliando 100% as crianças. E o benefício de brincar, independente da idade, né? Os pais também precisam estar brincando, como eu falei ali na outra imagem, que os pais também precisam estar incentivando em casa, né? E algo que a gente comentou nos fez pensar, né? Enquanto a gente estava digitando o nosso trabalho, era por que fazer pedagogia? A questão de fazer pedagogia, ser professor, não é só sobre gostar de criança. Tem que gostar, porque se tu trabalha numa área, independente dela qual seja, dentista, professor, enfermeiro, tu tem que gostar daquilo, né? Mas não é só gostar de criança para ser professor, né? Precisa, sim, de bastante estudo, de bastante leitura, dedicação. Tem dias, assim, que te deixa exausta, mas tu chega lá, tu é acolhida, tu se renova, através de um sorriso, de um carinho, de saber que tu tá fazendo a diferença na vida de alguém, né? Então não é só sobre gostar, né? É dedicar, estudar, pesquisar, planejar, replanejar, ser maleável no planejamento, né? Entender também que se não deu para se cumprir naquele dia, tudo bem, vai dar outro dia, né? Não se cobrar por isso, mas conseguir ter esse plano A, plano B, se não deu certo hoje, a gente faz amanhã, se não deu amanhã, a gente transfere para outra semana, que é isso a nossa função, né? Focar no lúdico, na brincadeira e No aprendizado no deles. aprendizado das crianças, no bem-estar das crianças, defender o direito das crianças, botar isso num papel documentado para resguardar nossas vidas, nossa profissão e a vida deles, o bem-estar deles. E é esse nosso papel, né? Então, aqui a gente fez uma homenagem, né, de forma carinhosa para agradecer a nossa turma que diretamente ou indiretamente ajudou a gente, né, no grupo de WhatsApp, as dúvidas que sempre surgem, e em especial a nossa professora Carla, que esteve sempre junto com nós, incentivando, né, e fortalecendo esse nosso convívio, motivando, né, a gente a continuar e a finalizar esse nosso curso, que foi o nosso tão sonhado sonho. E as famílias, né? Continua aí. Agradecer, sim, as nossas famílias. Obrigado, professora. Obrigada a todo mundo aí que fez parte, porque, como diz a citação aqui, se quer ir rápido, vai sozinho. Se quer ir longe, vai em grupo. Então, a dúvida de um é dúvida de vários. A gente está na fase da vida que relembra falas que as professoras falavam, né? Pode perguntar em voz alta que a dúvida de um é dúvida de vários. E hoje a gente vive isso, às vezes a gente que repete essas falas. E o desistir não é minha opção. Desistir não é opção desde a primeira aula. Peguem uma folha aí, escrevam, desistir não é opção. Essa foi a minha
tipo, o meu pensamento quando eu pensava em desistir, mas a professora sempre me incentivando, ó, desistir não é opção. Eu deixo também meu agradecimento à Marisa, que durante esses 4 anos teve altos e baixos, né, gente? Então, querendo ou não, acredito que uma apoiou a outra, uma estava ali ajudando, e se a gente chegou nessa reta final, eu devo minha gratidão a ti também. E é isso, gente. Chegamos ao último semestre, a gente está muito feliz. Quando uma estava cansada, a outra não, vamos, é hoje, é assim, a prova é tal dia, o trabalho é amanhã, vamos fazer, e ficamos até madrugada, e assim a gente foi. Mas foi assim, vai ficar guardado para mim uma experiência incrível. Não quero parar por aqui, quero fazer mais. Mas com certeza foi muito especial essa jornada, e é isso, obrigada. A nossa dupla foi boa, né? A gente se entendeu muito bem em todos os trabalhos, graças a Deus, né? É isso, gente, obrigada, tchau.